A força política e a influência de lutadores famosos dentro do UFC podem mudar algumas maneiras de enxergar o ranking e decidir quem merece disputar o cinturão dentro das oportunidades que todos os lutadores têm na categoria. Sempre vai ter alguém que se beneficia por algum motivo. Olá, eu sou o Caio, você está na CFX Esportes, o seu canal de lutas. Muito bem-vindos para mais um vídeo em relação a desmembrar os oponentes adversários de Charles do Bronx e decidir quem que tem mais mérito, quem que entrega mais perigo e quem que realmente valeria a pena para ser o próximo adversário do Charles Oliveira do Bronx. Se você quiser receber dicas de defesa pessoal baseadas em técnicas de MMA, me manda mensagem no Instagram CaioCFX, porque você vai ser direcionado a um grupo especial que em breve estaremos abrindo, ok? Pessoal, vamos falar sobre todos os acontecimentos que trazem Charles do Bronx como um dos protagonistas de tudo o que pode acontecer na categoria 70 quilos no UFC hoje. Vai passar pelo brasileiro. Nós temos muitos atletas que foram protagonizados em cima de Charles do Bronx. Aí fica um pouco nebuloso. Como assim eles foram protagonizados e não protagonistas? Eu acredito que Charles do Bronx se sobressaiu em cima de todos eles até um certo momento. Porém, nós temos forças que acabam trazendo alguns lutadores a disputar a chance de lutar contra Charles do Bronx. E eu não falei disputar o cinturão, porque eu acredito que esse bem material, esse cinturão, seja muito mais importante do que quem vem para lutar, quem sobe e quem enfrenta quem. O cinturão, ele é o ápice de tudo e de todos. E aí as pessoas vão dizer o seguinte: por que tu tá valorizando o cinturão, sendo que é um bem que foi tirado do Charles do Bronx? Por que nesse vídeo, falando obviamente sobre Islam Makhachev, que é um dos queridinhos de Khabib Nurmagomedov, aonde ele tem uma voz ativa dentro do UFC, você está aqui querendo dar valor a um bem material, a um item, que seria o cinturão, aonde Charles do Bronx não tem isso mais na sua posse, pelo menos momentaneamente. É exatamente por isso, porque Charles do Bronx está trazendo, por incrível que pareça, a aura de ser o detentor do cinturão, o dono daquele bem, mesmo sem o ter. Eu faço uma pergunta para vocês, primeiramente, antes da gente fazer uma análise específica em relação a esta luta, que pode vir a acontecer por causa da força que o Khabib está fazendo em cima do Dana White e em cima da organização do UFC para trabalhar e colocar o Islam Makhachev como top contender de Charles do Bronx por um cinturão vago, que não é vago, nunca foi vago e sim sempre foi do Charles. Eu acredito que nós tenhamos algumas verdades. Primeiramente, acreditar que hoje o Charles do Bronx é um lutador completo. Acreditar que o Charles do Bronx hoje teve problemas que ele não pediu para ter na pesagem do UFC 274. Estamos criando um antagonista dentro do seu próprio brilho. Eu não consigo falar mais claramente do que isso, que estamos criando um antagonista dentro do seu próprio brilho, porque ele não perdeu o cinturão. Não houveram problemas que confirmam que Charles do Bronx quebra a sua sequência de vitórias com vitória, onde o problema foi a balança. O Charles do Bronx está quebrando a sua sequência de vitórias com vitória. Caio, você algum dia na vida disse que Charles do Bronx poderia perder para alguém. Você alguma vez na vida disse que Charles do Bronx não seria completo, que haveria de ser testado em alguns momentos contra alguns lutadores que proporcionassem as piores experiências para Charles do Bronx até ele se tornar campeão. Óbvio que sim.
Mas a partir do momento que ele passa por tudo isso, eu que disse que Charles do Bronx deveria ser testado em todas as áreas de todas as maneiras, e foi testado em todas as áreas de todas as maneiras, por que eu vou continuar batendo numa tecla que não me cabe mais? Por que eu não vou dizer sim, o do Bronx está pronto, nocauteou ou nocauteador, Charles do Bronx, nocauteou Dustin Poirier, um lutador eclético. Ele está nocauteando todas as pessoas, todos os caras que são colocados na frente dele de maneira exímia e de maneira ímpar. Ok, Caio, onde vamos chegar com Islam Makhachev e Charles do Bronx? Nós temos alguns problemas aqui a serem conversados, porque, por exemplo, o Charles do Bronx entrou dentro do UFC, aonde tem muitos lutadores que nada fizeram comparado a ele, como o Chandler, que fez em outras organizações. Parabéns a ele, Michael Chandler, americano. Acabou sendo colocado em 2 lutas para disputar o cinturão interino, interino não, até vago, contra o nosso querido Charles. Mas por que o mesmo Charles não disputou o cinturão em dezenas de lutas no UFC? Por que Tony Ferguson chegou contra Charles sendo favorito? Por que Chandler era favorito? Por que Dustin Poirier era favorito? E por que quase, em algumas casas de apostas, o nosso querido Justin Gaethje era favorito? Não digo nem tão querido assim, porque parece que temos que ter uma provação diária para que Charles do Bronx seja alguém. E esse vídeo ele é feito em cima disso. Por que Khabib Nurmagomedov, um lutador russo aposentado, está fazendo força para que Islam Makhachev dispute o cinturão? Porque o Islam Makhachev ele tem 9 vitórias, 10 vitórias consecutivas, ele merece veementemente disputar o cinturão. Beleza, não tem problema nenhum. E por que quando o Charles do Bronx estava nesta situação, ninguém queria que ele disputasse o cinturão? Ninguém deu caso a ele para que ele disputasse o cinturão. Por que nesses momentos o Charles é menos importante do que Islam Makhachev, que não lutou contra tops da categoria? Por que a força de Khabib, que é questionável dentro do mundo do MMA, que ele não passou a vida dele inteira trocando porrada ou lutando contra tops, se aposenta invicto, está questionando o Charles do Bronx, onde o próprio Khabib já errou 2 ou 3 ou 4 vezes, dizendo sobre a análise de luta que poderia vir a acontecer e que sempre era Charles o perdedor? Hoje ninguém aguenta o Charles do Bronx. Caio, você está falando agora a favor. Eu sempre falei a favor, mas eu sempre falei com cautela. Vai lutar contra o Conor McGregor no final do ano, uma possibilidade enorme. Caio, o que você enxerga de problema para o Charles do Bronx? Eu enxergo que ele tem que mexer a cabeça, que ele precisa não ser um alvo estático contra Conor McGregor, que é o melhor sniper da categoria. O que é sniper? Golpe reto, jab direto, principalmente o direto de canhoto, que ele vem trabalhando com a mão esquerda como se fosse um flash. Tira isso, coloca as coisas boas de Charles do Bronx, movimenta a cabeça dele, atualiza o jogo dele para que ele não seja desprovido de qualidades, para ser pego no jogo de McGregor, para ser pego no jogo de Islam Makhachev. Só que muita gente não entende o porquê que ele é tão azarado ou azarão contra Islam Makhachev. Por causa de Khabib Nurmagomedov, que tem peso em cima de um jogo que nunca foi jogado e testado contra os maiores da categoria, que é o Islam Makhachev. É isso. Comente até esse momento o que você acha do jogo de Charles do Bronx contra Islam.